Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Johnny, sou analista de BI, Data Science, pesquisador e apaixonado pelo mercado financeiro. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os primeiros passos com o Viewer Open Source Grafana. Eu vou te mostrar como você faz para adicionar uma fonte de dados, criar os primeiros gráficos e uma prévia de como criar uma variável. Então vamos lá? Antes de começarmos o vídeo, não se esquece de deixar o joinha e se inscrever no canal para você acompanhar as próximas aulas. Se você não souber como que você faz a instalação do Grafana, tem um vídeo aqui no canal que mostra como faz e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link também. Depois que você faz o login no Grafana, vai estar nessa tela aqui, que é a tela principal. Para adicionar uma fonte de dados, você clica aqui, Create a Data Source. Ele vai abrir essa telinha falando quais são os bancos de dados que você pode fazer a conexão. Algumas conexões só podem ser feitas no Enterprise, que é a versão paga do Grafana. Então, por exemplo, se você utiliza o banco Oracle, você precisa ter a versão Enterprise para conseguir fazer a conexão. Já para o banco MySQL, Postgre e Microsoft SQL Server, você pode utilizar na versão Free. No exemplo de hoje, eu vou mostrar para vocês um banco, como que você faz a conexão no banco Postgre, mas para os demais é a mesma coisa. Você clica aqui em Select, ele vai abrir essa janelinha, você vai digitar ou colar o hostname, database, usuário, a senha, colocar o máximo de informações possíveis e clicar salvar e testar a conexão. Como eu já tenho uma criada aqui, ele vai ficar nesse modelinho e é para aparecer essa mensagem aqui, ó. Database Connection, ok. Esse banco que eu peguei um banco gratuito da internet, esse Elefante SQL. Você também pode fazer sua conta lá, ele deixa você criar um banco virtual até acho que 20 megas ou 40 megas. É totalmente gratuito, então para nível de teste é excelente. Depois que você já tiver com a sua conexão do banco tudo feita e tudo ok, a gente pode partir para a criação dos dashboards. Vamos clicar em Home, iniciar um novo dashboard. É essa telinha que ele vai abrir para você. Eu já deixei preparado um exemplo, que é esse daqui. No Grafana, basicamente, para criar um painel, você vem aqui no canto superior direito, está escrito adicionar painel. E aqui você vai poder selecionar se você vai querer um painel visual ou uma linha. Se você colocar uma linha, ele consegue agrupar seus gráficos, que você pode recolher ou expandir para ficar melhor a sua visualização e a organização do dashboard. Como exemplo aqui a gente tem uma linha e dentro dele tem N gráficos. Esse primeiro é um gráfico de colunas, os outros dois são tabelas. Para adicionar um gráfico visual, você vem aqui, adicionar gráfico e colocar aqui, escolher sua visualização. Essas são as visualizações default que já vem na instalação do Grafana. Fora essas visualizações, tem outros como pizza, iframe lá no site do Grafana que você pode adicioná-los e utilizá-los. Mas isso vai ficar para um outro vídeo para eu te mostrar como que faz a instalação. O Grafana, basicamente, todos os painéis, gráficos, pizzas, colunas que você vai criar, ele utiliza uma consulta no banco, uma consulta numa URL
Então ele sempre precisa de uma fonte de dados para preencher o seu gráfico. Então, para fazer, você irá precisar digitar quais dados que você vai querer ver no seu dashboard. Aqui eu vou usar um exemplo, uma tabela fictícia de inventário. Eu escrevo select from, qual que é o esquema que ela tá, public inventory. Vamos ver qual erro que deu. Ele não encontrou a coluna de tempo. Então, no Grafana, a maioria das consultas que você for fazer, ele vai precisar de uma coluna de tempo, porque ele trabalha muito com histórico. Então, você pode transformar aqui para tabela. Mas muitos gráficos não funcionam como tabela. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Aqui a gente já está trazendo nossos dados. Então, eu vou selecionar uma tabela para mostrar os dados. Então, os dados já estão retornando. Essa primeira aba, você pode digitar o select, que vai trazer os seus dados. O segundo é para você customizar os estilos das colunas. Por exemplo, eu vou alterar aqui a quantidade. Eu cliquei aqui add column style e ele adiciona um novo campo. Eu seleciono o campo que eu quero editar. Eu quero deixar ele sem casas decimais, então altera aqui para 0. Já alterou aqui. E o terceiro é seu title, o título do seu painel. Teste 01. E se eu quero que meu painel seja transparente ou não. Esse repetível eu vou deixar para um outro vídeo. E o painel de links é se você quiser adicionar um link no seu gráfico. Esse aqui é o exemplo de tabelas. Agora eu vou duplicar ele aqui para não ter que fazer o select novamente. E agora a gente vai criar um gráfico de coluna. Eu venho aqui, seleciono o gráfico, colunas. E vou ter que mudar o meu formato para time series. E para utilizar o gráfico de colunas, ele pede para você retornar 3 tipos de dados, que vai ser só série, outra coluna de tempo, você pode pôr null se sua tabela não tiver, e uma coluna de quantidade. Count. Aqui eu vou pôr o nome. E eu vou colocar o nome dessa tabela de quantidade. Vamos ver se deu certo. Ele está pedindo para adicionar o group by. E ele falou que não encontrou um resultado de tempo. Eu vou adicionar um time. Agora sim, mas ainda não está na visualização que eu quero ver. Que eu não quero ver por tempo. Eu venho aqui na Visualization e mudo o modo do eixo X para séries. Então ele já trouxe do jeito que eu queria ver, que é um gráfico de colunas. E agora eu vou adicionar as legendas. Aqui eu também posso colocar o número de casas decimais que eu quero. Colocar 0 e vou clicar para atualizar. Então aqui a gente tem um exemplo de tabela, um exemplo de colunas. O tipo de tabela ele aceita você trazer o seu formato em tabela, e o tipo de colunas você tem que fazer em tipo de séries.
Agora vamos criar uma variável para a gente filtrar esses dados. Aqui a gente utilizou a tabela Inventory. Eu vou no menu, Dashboard Settings, clico nele, variáveis e vou criar uma nova variável. Dou um nome para minha variável, vou colocar SKU. Você tem que tomar muito cuidado do nome da variável, porque vai ser o mesmo que você vai colocar no where do seu select. Aqui vai ser um tipo query. Eu vou procurar no meu banco de dados, vai atualizar sempre que o dashboard foi atualizado. Então vou escrever o select SKU from public inventory. Então aqui ele já trouxe as minhas variáveis e eu vou selecionar essas duas opções para poder selecionar multivalores e incluir a opção selecionar todos. Vou organizá-los por ordem alfabética e clico em adicionar. Vou salvar o dashboard e retornar para o meu gráfico. Se eu selecionar qualquer SKU aqui, ele não vai alterar o meu gráfico, porque ainda ele não está vinculado. Então vamos vincular a esse gráfico aqui. Vou colocar a variável dentro do where. Então eu coloco o meu SKU em cifrão SKU. Vamos tirar as aspas simples. Agora sim. Um ponto, se você colocar a sua variável para poder selecionar somente um, aqui de vez em você vai ter que colocar igual. Então vamos ver se está funcionando a nossa variável. Nossa variável está funcionando, ele vai alterar o gráfico de acordo com o que a gente seleciona na nossa variável. E se eu quiser que filtre meus demais gráficos, é só adicionar a variável dentro do where. Então é isso, pessoal. A ferramenta Grafana, ela é uma ferramenta robusta, gratuita, mas é um pouco mais difícil de utilizar. Se ficou alguma dúvida ou algum conteúdo que você quer ver nos próximos vídeos, deixa aqui nos comentários. Valeu, até a próxima.